Existe um tipo de raiva que não explode. Que não se manifesta em gritos ou gestos bruscos ou ameaças pronunciadas em voz alta. É a raiva que desce, que afunda, que vai ocupando camadas cada vez mais profundas da identidade de uma pessoa até que ela e a raiva se tornam indistinguíveis. Você não consegue mais apontar onde termina o homem e onde começa o ressentimento. Eles viraram a mesma coisa. Mitridates VI do Ponto tinha esse tipo de raiva. E no único dia, em 88 a.C., ele a converteu no ato de vingança mais coordenado, mais frio e mais devastador que o mundo antigo havia testemunhado até então. 80.000 pessoas. Alguns dizem 100.000 mortas em poucas horas, simultaneamente, em dezenas de cidades espalhadas pela Ásia Menor, por populações locais que haviam sido instruídas com semanas de antecedência e que esperaram em silêncio pelo sinal. Não foi uma batalha. Não foi uma guerra declarada. Foi uma operação. Planejada, sincronizada, executada com uma precisão que Roma demorou décadas para aceitar que havia vindo de alguém que chamava de bárbaro. Para entender o que levou a esse dia, é preciso entender o que Roma havia feito durante anos sem nunca se dar ao trabalho de perceber que estava fazendo. Mitridates nasceu por volta de 134 a.C. numa família que combinava sangue persa com cultura grega, o tipo de linhagem que o mundo helenístico produzia com frequência e que Roma olhava com aquela mistura específica de fascínio e desprezo reservada a tudo que era sofisticado demais para ser ignorado e diferente demais para ser respeitado de verdade. O Ponto era um reino rico. Situado no nordeste da atual Turquia, controlava rotas comerciais do Mar Negro, produzia madeira, minério, grãos e soldados em abundância. Não era uma potência marginal. Era um reino com história, com cultura, com pretensões legítimas a um papel de peso no mundo mediterrâneo. Roma não o via assim. Roma via o Ponto como peça num tabuleiro maior. Um território a ser gerenciado, um rei a ser mantido na linha através da combinação de pressão diplomática, apoio a rivais convenientemente posicionados nas fronteiras e a lembrança constante, nunca pronunciada mas sempre presente, de que as legiões existiam e que a distância entre uma conversa diplomática e uma campanha militar era apenas uma questão de decisão senatorial. Mitridates cresceu assistindo isso. Cresceu vendo seu reino ser reduzido por tratados que Roma impunha e que o Ponto assinava porque a alternativa era pior. Cresceu vendo territórios passarem de mão em mão conforme Roma redistribuía influência na região de acordo com seus próprios interesses, tratando as fronteiras do Ponto como linhas no mapa que poderiam ser redesenhadas sempre que fosse conveniente. Havia algo específico nessa forma de humilhação que a tornava mais difícil de suportar do que uma derrota militar aberta. Uma derrota em batalha tem clareza. Tem um momento definido, um vencedor, um perdedor, e a possibilidade de reconstruir a partir do ponto de partida. O que Roma fazia era diferente. Era uma erosão constante, uma série de pequenas diminuições que individualmente podiam ser racionalizadas, explicadas, absorvidas, mas que acumuladas ao longo de anos construíam algo que não tinha nome político mas que qualquer ser humano reconheceria imediatamente como humilhação sistemática. O símbolo central desta história não é a espada. É o tratado. O documento assinado sob pressão que tinha a forma de um acordo e a substância de uma rendição. Cada tratado que Mitridates assinou com Roma era um tratado que dizia, nas entrelinhas, que o Ponto existia por tolerância romana e não por direito próprio. Que o rei do Ponto governava porque Roma ainda não havia decidido que valia a pena removê-lo. Mitridates leu cada linha desses documentos com atenção. E foi guardando. Em 89 a.C., Roma apoiou Nicomedes IV de Bitínia, rei de um reino vizinho e aliado conveniente, para invadir o Ponto. Não foi uma declaração de guerra formal. Foi o tipo de apoio que as grandes potências concedem aos seus clientes regionais quando querem pressionar um terceiro sem assumir responsabilidade direta. Nicomedes avançou sobre território do Ponto. Mitridates perdeu batalhas. Perdeu territórios.
E Roma observou com a indiferença de quem assiste a algo que já havia antecipado e que confirmava exatamente a ordem de mundo que havia construído. Foi esse o momento. Não o primeiro insulto, não a primeira perda territorial, não o primeiro tratado degradante. Foi a combinação de tudo isso chegando a um ponto onde Mitridates precisou escolher entre duas identidades possíveis para si mesmo: o rei que continuava absorvendo as humilhações porque a alternativa era o confronto com Roma, ou o rei que decidia que algumas contas precisam ser pagas independentemente do custo. Ele escolheu pagar. Mas escolheu pagar de uma forma que Roma não havia previsto, que a historiografia posterior demorou séculos para processar completamente, e que diz algo sobre a natureza da raiva que havia sido acumulada que nenhuma análise estratégica consegue capturar sozinha. A operação, que ficou conhecida como Vésperas Asiáticas, foi planejada durante semanas, talvez meses. Mitridates enviou instruções seladas para os governadores e líderes locais de todas as cidades da Ásia Menor que estavam sob influência romana ou que abrigavam comunidades significativas de romanos e italianos. As instruções eram simples em sua estrutura e absolutas em seu conteúdo. Numa data específica, ao mesmo sinal, todos os romanos e italianos residentes nessas cidades deveriam ser mortos. Sem exceção de sexo ou idade. Sem distinção entre comerciantes, funcionários, escravos libertos ou aristocratas. Sem possibilidade de resgate ou negociação. As instruções também prometiam que os bens das vítimas seriam distribuídos entre quem participasse da execução, e que escravos que matassem seus donos romanos receberiam liberdade. No dia escolhido, em 88 a.C., o sinal foi dado. Em Pérgamo, em Éfeso, em Esmirna, em Trales, em Adramitio, em dezenas de outras cidades simultaneamente, as populações locais voltaram-se contra os romanos que viviam entre elas. Pessoas que haviam sido vizinhos, clientes, parceiros comerciais, em alguns casos amigos, foram mortas nas ruas, nas casas, nos templos onde alguns tentaram buscar refúgio e não encontraram. Os números que chegaram até nós são imprecisos da forma que todos os números da antiguidade são imprecisos, amplificados pela retórica dos vencedores e diminuídos pela retórica dos derrotados. Mas mesmo as estimativas mais conservadoras falam em dezenas de milhares de mortos num único dia. Plutarco fala em 80.000. Outros chegam a 100.000. O número exato é impossível de verificar. O que é verificável é o efeito que a operação produziu em Roma quando a notícia chegou. Foi o tipo de choque que paralisa antes de transformar em raiva. Roma havia sido humilhada. Não em batalha. Não por uma legião superior ou uma estratégia mais inteligente. Havia sido humilhada pela prova de que um rei que ela havia tratado como vassalo havia, durante anos, construído em silêncio uma capacidade de resposta que Roma não havia percebido porque não havia julgado necessário prestar atenção. O bárbaro asiático havia planejado melhor do que elas. O que as Vésperas Asiáticas revelam sobre a psicologia da vingança acumulada vai além do horror imediato do evento. Mitridates não acordou num dia e decidiu matar 80.000 pessoas. Chegou a esse ponto através de uma progressão que qualquer teoria de trauma institucional reconheceria: exposição repetida à humilhação sem possibilidade de resposta legítima, internalização crescente da raiva porque a expressão aberta era suicida, transformação gradual do ressentimento em planejamento. E finalmente a escolha do momento em que a resposta acumulada seria liberada de uma vez na forma mais definitiva possível. Há um conceito que os psicólogos chamam de desengajamento moral, o processo pelo qual a mente humana suspende temporariamente os mecanismos normais de empatia e restrição ética para executar ações que em circunstâncias normais seriam impossíveis. Mitridates operou esse mecanismo em escala coletiva. Não apenas em si mesmo, mas nas populações de dezenas de cidades que aguardaram o sinal e executaram as instruções. O que isso significa é que o ressentimento contra a presença romana na Ásia Menor não era exclusivo de Mitridates.
Era compartilhado de forma suficientemente ampla para que dezenas de milhares de pessoas comuns participassem de uma operação que exigiu planejamento, sigilo e execução coordenada. Mitridates não criou ódio. Organizou o que já existia. Isso é o que torna a história mais perturbadora do que qualquer análise puramente militar consegue capturar. Porque significa que Roma havia construído, através de anos de exploração econômica, arrogância diplomática e desprezo cultural consistente, um nível de ressentimento regional que estava esperando apenas por alguém disposto a dar o sinal. A teoria da sombra de Jung aplicada aqui não é individual mas civilizacional. Roma havia projetado sobre o mundo helenístico a sombra do conquistador benevolente, a narrativa de que trazer ordem e comércio romano era um serviço prestado aos povos que tinham a sorte de viver sob sua influência. O que as vésperas asiáticas fizeram foi devolver essa sombra. Disseram, com 80.000 mortes simultâneas, que a versão que Roma tinha de si mesma e a versão que o mundo tinha de Roma eram coisas completamente diferentes. Oldoi, o filme coreano de Park Chan-wook, é provavelmente a obra de ficção que mais se aproxima da textura psicológica do que Mitridates fez. Não pela violência em si, mas pela ideia de uma vingança que foi gestada em confinamento, que cresceu na escuridão durante anos, que foi alimentada pela humilhação repetida até se tornar maior do que a pessoa que a carregava. O protagonista de Oldoi não escolheu a vingança como estratégia. Tornou-se a vingança. Perdeu a fronteira entre si mesmo e o objetivo. Mitridates fez isso numa escala que o cinema não conseguiria reproduzir sem perder a credibilidade. O Conde de Monte Cristo oferece outra entrada para essa história. Dantes também foi humilhado por um sistema que o tratava como peça descartável. Também planejou em silêncio durante anos. Também escolheu o momento com cuidado. Mas a vingança de Dantes tem uma elegância arquitetônica, uma precisão cirúrgica, uma qualidade estética que a ficção exige e que a realidade não fornece. A vingança de Mitridates foi brutal na sua escala e simples na sua lógica. Não havia arquitetura elegante. Havia uma instrução: matar todos. A brutalidade não era um excesso do plano. Era o plano. Porque Mitridates havia chegado à conclusão, através de anos de observação, que Roma só entendia linguagens que ela própria usava. E a linguagem que Roma usava para manter o mundo em ordem era o medo. Ele respondeu na mesma língua. O que a ficção exagera é a satisfação. Dantes olha para os resultados do seu trabalho com algo parecido com paz, ou pelo menos com o fechamento que o sofrimento acumulado precisava. A realidade de Mitridates foi que as vésperas asiáticas foram o começo de uma guerra que durou 25 anos, que destruiu muito do que ele havia construído, que o levou de vitórias iniciais espetaculares a derrotas que foram reduzindo ponto pedaço por pedaço até restar apenas o homem e a recusa em ser capturado. As guerras mitridáticas, como Roma chamou o conflito que se seguiu, foram 3. 3 campanhas separadas por breves períodos de armistício que nenhum dos lados honrou com convicção. Sula, Lúculo e finalmente Pompeu comandaram as forças romanas em diferentes momentos. Mitridates venceu batalhas. Chegou a ameaçar a Grécia. Construiu alianças que por um momento pareceram capazes de criar uma coalizão genuinamente anti-romana no Mediterrâneo Oriental. Mas Roma tinha o que o ponto não tinha. Não superioridade moral. Não estratégia mais inteligente. Tinha profundidade. Tinha capacidade de perder e continuar. De absorver derrotas que teriam destruído reinos menores e voltar com mais legiões, mais generais, mais determinação burocrática. O Império Romano não era invencível porque seus soldados eram melhores ou seus generais eram mais brilhantes. Era difícil de derrotar definitivamente porque tinha escala suficiente para sobreviver a perdas que seriam fatais para qualquer oponente. Mitridates entendeu isso tarde demais ou talvez sempre tenha entendido e decidido que a alternativa era pior do que a tentativa. No final, em 63 a.C., sitiado na Crimeia, abandonado pelos aliados,
traído pelo próprio filho Farnaces que havia mudado de lado e negociado com Roma, Mitridates tentou se envenenar. E aqui está o detalhe que a história preservou com aquela qualidade específica de ironia que a realidade às vezes produz e que a ficção evitaria por parecer forçada demais. Ele havia passado décadas ingerindo pequenas doses de veneno para construir imunidade. A prática que ficaria conhecida como mitridatismo e que daria nome ao fenômeno de tolerância a substâncias tóxicas pela exposição gradual. O homem que havia se preparado para toda ameaça concebível havia se tornado imune ao único escape que lhe restava. Precisou pedir a um soldado que o matasse com uma espada. O preço que Mitridates pagou pelo único dia de vingança coordenada que havia planejado foi 25 anos de guerra que consumiram o reino que havia construído, as alianças que havia cultivado, os filhos que havia criado para sucedê-lo e finalmente a própria vida numa fortaleza sitiada na margem norte do Mar Negro, longe de tudo que havia defendido. Valeu? A pergunta é quase impossível de responder de fora. E provavelmente seria impossível de responder de dentro também. O que Mitridates havia feito em 88 a.C. não era apenas uma operação militar. Era uma afirmação. Era a prova, escrita em sangue em dezenas de cidades simultâneas, de que o ponto existia por direito próprio e não por tolerância romana. Que o rei que Roma havia tratado como vassalo havia passado anos construindo uma capacidade de resposta que Roma havia subestimado porque havia subestimado o homem. Essa afirmação custou tudo o que tinha. E talvez, na lógica de Mitridates, custou exatamente o que deveria custar. Porque o que estava em jogo nunca havia sido apenas território ou tratados comerciais ou fronteiras redesenhadas. Era a questão mais antiga e mais irresolvível que existe entre seres humanos e entre nações. Quem decide quem você é? Roma havia decidido que Mitridates era um bárbaro tolerado, um rei regional gerenciável, um problema de médio prazo que seria resolvido quando fosse conveniente. Mitridates havia passado décadas recusando essa definição em silêncio e num único dia a recusou em voz alta de uma forma que Roma não pôde ignorar. Não pôde relativizar, não pôde encaixar na narrativa conveniente do bárbaro previsível. O tratado que não podia mais ser forçado. Esse era o símbolo que ele havia destruído. E destruiu junto com tudo mais. O cavalo que arrastou Brunilda e a espada que matou Mitridates têm a mesma qualidade. São os instrumentos do fim de pessoas que decidiram, em algum ponto de suas histórias, que havia algo pior do que o custo da resposta. Que havia a vida inteira vivida dentro dos limites que outros estabeleceram, dentro da identidade que outros definiram, dentro do espaço que outros toleraram. Mitridates passou 25 anos pagando pelo dia em que recusou esse espaço. E morreu imune ao veneno que havia preparado para si mesmo, o que diz tudo sobre o tipo de homem que era e tudo sobre o preço específico que esse tipo de homem paga por ser quem é no mundo que preferia que ele fosse outra coisa. A pergunta que fica não é se ele estava certo. É o que você faz com a versão de si mesmo que sobra depois que você deu tudo para recusar a versão que outros construíram para você. E se no fim dessa recusa ainda existe algo reconhecível como a pessoa que começou a jornada, ou se o processo de se defender consumiu tudo o que havia para defender. Mitridates passou 25 anos tentando responder essa pergunta com campanhas militares. A fortaleza sitiada na Crimeia foi a última resposta que conseguiu dar. Há um padrão que atravessa essa história e que não depende de época nem de império. Não é sobre Roma. Não é sobre o ponto. É sobre o ponto exato em que resistência deixa de ser estratégia e passa a ser identidade. Mitridates começou como um rei pressionado. Um governante que precisava administrar perdas calculadas para preservar o essencial. Durante anos, cada concessão parecia temporária. Cada tratado podia ser interpretado como um recuo tático. A esperança implícita era sempre a mesma: sobreviver hoje para negociar melhor amanhã. Esse é o estágio inicial de quase toda relação assimétrica de poder. Você absorve, ajusta, recalcula, convence a si mesmo de que está sendo prudente.
O problema é que existe um limite invisível para o quanto uma identidade consegue absorver antes de começar a se reorganizar ao redor da própria humilhação. Quando esse limite é ultrapassado, o objetivo já não é mais vencer. É provar que você não é o que disseram que você era. E provar isso quase sempre exige algo espetacular. As vésperas asiáticas foram espetaculares no sentido mais cru da palavra. Não apenas pela escala, mas pelo recado embutido. Não se tratava apenas de eliminar cidadãos romanos. Tratava-se de expor a vulnerabilidade de Roma fora de seu território central. De mostrar que a rede que sustentava a influência romana podia ser cortada simultaneamente em dezenas de pontos. Foi uma inversão simbólica. Durante anos, Roma havia demonstrado que podia intervir onde quisesse. Naquele dia, Mitridates demonstrou que Roma não controlava tudo. Que a presença romana dependia da cooperação local. E que essa cooperação podia ser retirada. Mas aqui está o detalhe que transforma essa história em algo mais do que um episódio militar. O custo da afirmação raramente é pago apenas pelo agressor ou apenas pela vítima. É pago por todos que orbitam o conflito. Com o passar dos anos, as guerras mitridáticas deixaram de ser apenas a consequência de um massacre e se tornaram um dreno constante de recursos, vidas e estabilidade para toda a região. Cidades mudaram de lealdade não por convicção, mas por cálculo de sobrevivência. Generais romanos competiam entre si por glória política em campanhas orientais que se estendiam muito além do que qualquer um havia previsto inicialmente. E Mitridates, que havia iniciado tudo com um gesto de força absoluta, passou a viver numa sequência de movimentos defensivos. Fortalezas. Recuos estratégicos. Alianças frágeis. Rebeliões internas. A energia que antes havia sido canalizada para um único dia de ação coordenada passou a ser consumida pela manutenção da própria sobrevivência. Existe uma ironia estrutural aqui. O homem que se recusou a viver sob definição romana terminou a vida reagindo continuamente às decisões de Roma. Cada campanha, cada deslocamento, cada tentativa de reorganizar forças era, no fundo, resposta à máquina que ele havia provocado. Isso não diminui a coragem inicial, mas revela algo sobre a natureza dos confrontos prolongados. Mesmo quando você escolhe o momento da explosão, você raramente escolhe o ritmo do que vem depois. Roma também mudou. A violência das vésperas asiáticas serviu como justificativa perfeita para campanhas mais duras, para imposições mais rígidas, para uma presença ainda mais intrusiva no Oriente. O massacre que pretendia afirmar autonomia acabou oferecendo a Roma um argumento moral simplificado: punir a barbárie. E assim o ciclo se fechou de uma forma que nenhuma das partes teria admitido no início. Roma passou a agir com mais desconfiança e severidade. Mitridates passou a agir com mais radicalidade e urgência. Cada lado confirmando, na prática, a pior expectativa que tinha do outro. O que começa como defesa pode se transformar em espelho. Quando você passa tempo suficiente lutando contra uma força que considera opressora, corre o risco de internalizar os métodos dela. Mitridates utilizou o medo coordenado porque concluiu que era a única linguagem eficaz. Ao fazer isso, tornou-se, aos olhos de Roma, exatamente o tipo de inimigo que justificava a expansão romana. Não é um julgamento moral simplista. É uma constatação estrutural. A pergunta final não é apenas se valeu a pena. É se havia, naquele contexto específico, um caminho intermediário viável. Se existia uma terceira identidade possível para o rei do ponto que não fosse nem vassalo administrável nem inimigo existencial de Roma. Talvez não houvesse. Mas o fato de talvez não haver alternativa não elimina o preço. Apenas o explica. E é aí que a história de Mitridates deixa de ser sobre um rei antigo e passa a ser sobre qualquer indivíduo ou nação que enfrenta um poder maior. Quanto da sua resposta ainda é estratégia, e em que momento ela passa a ser a única forma que você conhece de existir? E você, se houvesse passado décadas sendo definido por quem te despreza,
sendo reduzido a peça num tabuleiro que outros controlam, sendo tolerado em vez de respeitado, ainda acredita que saberia o momento certo de parar antes que a resposta custasse tudo o que você estava tentando preservar?